Oi, tudo bem? Ó, nós aqui outra vez. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, vou dar umas dicas para vocês de dar feedback aos colaboradores. Vai rodar a vinhetinha, enquanto isso você vai lá e se inscreve no canal e a gente já volta. Bom, então estamos aqui de volta, agora vamos para o nosso tema. Eu espero que todos entendam quando eu falo que é dar um feedback. Feedback é uma ferramenta onde você aponta para o colaborador o retorno, você dá a devolutiva da ação dele, né? Então, não sei como na sua empresa, no seu local de trabalho é chamado, mas comumente no mundo empresarial aí é chamado de feedback. Qual é o problema do feedback? Veja bem, você acorda de manhã, tá tomando um cafezinho com o seu namorado, aí ele chega para você e fala assim: à noite nós precisamos conversar. Acabou. Você vai ficar o dia inteiro pensando coisas mirabolantes sobre o que vai acontecer. Quando ele chegar de noite para conversar, você vai estar armada, nada mais vai entrar pelo seu ouvido, muito menos no seu coração. Já está bloqueado. O feedback para o colaborador funciona da mesma maneira. Se você chega e fala assim: olha, eu vou almoçar, na volta a gente vai conversar. Pronto, pode almoçar, já aproveita e nem volta mais, porque ele não vai te ouvir. Então esse preparo que a gente acha que é legal é péssimo, não funciona, não dá certo. Pelo contrário, ele atrapalha e muito. Outro ponto extremamente importante do feedback é que ele não tem que ser pontual. Você tem que dar feedback constantemente. A pessoa nem sabe que está tendo um feedback e tá. Você passa do lado, vê fazendo um negócio bacana e você fala: pô, que legal isso aí que você está fazendo, gostei, parabéns. É um feedback. A gente não pode associar feedback só uma bronca, uma questão negativa. O feedback, quando ele é recorrente, quando você está sempre atento a tudo que a equipe está fazendo e dando essa devolutiva o tempo todo, quando é um momento de uma coisa um pouco mais formal, ele vai ser aceito com muito maior tranquilidade. O feedback por escrito, ele é uma ferramenta também institucional, onde você vai acumulando tanto positivos quanto negativos, a fim de promover uma advertência, uma demissão ou até mesmo uma promoção, no caso do feedback positivo. Então a gente precisa entender essas duas coisas diferentes. Aí a gente vai para a dica, porque aí é o pulo do gato, se é que tem pulo do gato. Pulo do gato não é pulo do gato, né? Como a gente sabe, não existe isso na vida, mas dá pra gente pensar em alguma coisa de técnica, né? Quando você vai chamar alguém e precisa ser um feedback um pouco mais formalizado, né? Uma coisa um pouco mais densa, primeiro não avisa. Chamou fulano, vem cá, vamos bater um papo, vem aqui, vai conversar. Existe o feedback chamado de feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Você vai começar tecendo 1 milhão de elogios para aquela pessoa. Mas tem que ser sincero, tá? Não pode ser elogio de mentirinha, porque ele vai falar: pô, mas não tá falando de mim, esse cara não sou eu. Ah, mas ele não tem nada de bom. Será? Pensa direitinho e vê, né, se a pessoa realmente não tem nada de bom. Encontrando alguma coisa de bom, então você vai tecer elogios. Nossa, olha, você é um cara que, putz, você não chega atrasado aqui na equipe, você tá sempre aí, pontual, precisou, você veio, né? Você vai tecer elogios mesmo, assim, falar: oxa, eu tô vendo seu trabalho, desenvolvendo, bacana. Ele vai estar esperando você falar assim pra ele: mas você faz isso errado. Então aí você vai enganar, você não vai usar a palavra mais. O feedback sanduíche é elogio, a correção e elogio de novo, sem interligar com a palavra mas. Porque quando você usa o mas, tudo que você falou antes vem por terra, porque a pessoa só está esperando escutar o mais. Então a gente não vai falar mais. E como é que você faz essa ligação? Então eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor aqui que eu tenho um colaborador que não coloca data
na punção venosa, uma coisa simples. Então eu chego para ele e vou falar assim: ô fulano, eu observei que seu trabalho está melhorando bastante, você está guardando material, você entrou na vibe aí de organização, isso é muito bacana, isso ajuda muito o processo, e você faz uma punção venosa lindamente, sua punção é corretíssima, bonitinha, tal, né? Eu só vi que você não está colocando a data ali na punção. O que eu posso fazer para te ajudar para isso aí acontecer? O que está acontecendo? Eu sei que hábito é um negócio difícil da gente incorporar, então eu quero te ajudar de alguma maneira para resolver esse probleminha, porque, perto de tudo que você já melhorou, é uma coisinha a mais, você já está me mostrando seu interesse em correr atrás, em ir junto com a gente, isso é muito bacana e eu estou esperando de você. O que eu faço para te ajudar? É o hábito mesmo? Ou você não entendeu por que é importante? O que você quer que eu te ajude? Como eu vou te ajudar? Entendeu? Não usei o mais. Agora, esse jeito que eu falei com este colaborador é porque eu conheço este colaborador e esta linguagem conecta com ele. Tem aquele outro que eu vou ter que chegar assim: oi, tudo bem? Olha, você está fazendo um trabalho tão importante aqui com a gente, eu vejo tanta melhora no seu processo, puxa vida, eu fico muito orgulhosa de ver essa melhora no seu processo, né? Percebi que você tem um pouquinho de dificuldade só na hora de datar o acesso venoso quando você punciona. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode resolver com muita tranquilidade, é um detalhe aí no processo. Eu quero só que você entenda a necessidade de fazer isso, o porquê que a gente faz isso, e me perdoa se eu não deixei isso muito claro para você. Eu quero te ajudar para você desenvolver cada vez melhor o seu trabalho, para a gente caminhar bem junto aí no processo, tá bom? Perceberam uma diferencinha de postura? Porque eu preciso conhecer o colaborador que eu tô falando. Eu não posso falar com o ogrão. Ai, meu bem, será que você poderia? Não dá certo, ele não vai se conectar comigo. Então, a necessidade de aplicação do feedback efetivo, eu preciso conhecer o meu colaborador e entender como abordá-lo. É uma regra bem simples, chama regra do outro. Num outro momento, em outro vídeo, a gente vai abordar com um pouquinho mais de profundidade. Mas só para vocês entenderem, o que é a regra do outro? É eu tratar o outro como o outro quer ser tratado. Não é eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Aí tem um exemplo bem simples, que é o exemplinho do cachorro. O cachorro faz amizade com o gatinho. Aí o cachorro quer agradar o gatinho. O cachorro gosta de osso, o cachorro vai dar um osso pro gatinho. Ele não agradou o gatinho. Agora o cachorro conhece o gatinho e ele quer agradar o amigo dele, gatinho, ele vai dar um peixe pro gatinho. Entende? É esta dinâmica. A linguagem, ela é extremamente importante nesse momento. Se a pessoa gosta de palavrão, fala palavrão, se é mais maloqueirão, se é mais leite, se é recatado, você tem que entrar no mesmo ritmo para ser entendido. Isso é lá dentro da nossa cabecinha, são os níveis de consciência que você vai criar uma empatia um pouquinho maior. Tá ficando claro para vocês? Vamos fazer o seguinte, para tudo e comenta aí se tá fazendo sentido o que eu tô falando. E aproveita, vai lá, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá aquela curtida, manda para algum colega de trabalho, algum amigo, algum inimigo, como a gente sempre comenta. E vamos seguir aqui a nossa vidinha. Bom, então vamos lá. O outro feedback, um feedback que a gente faz bastante, assim, com cuidado. Sempre, gente, sempre vai começar com elogio. E aí, você vai fazer chama feedback de autoajuda. É um feedback onde não é você, gestora, que está dando o comando do que fazer. Mas é um feedback que você vai botar na conta de alguém aí famosão. Aí você pega quem você quiser. Cortella, o Karnal, Sócrates, Platão, Jesus, quem você quiser, o universo, o cosmos, as pedras, os chakras, dentro dali da conversa, do que o outro quer, você vai jogar na conta desses caras. Fala assim, poxa, né?
Você é um cara tão bacana, né? Seu trabalho tá aprimorando cada dia mais, isso é muito legal. E olha, eu vou te dar uma dica de um negócio muito bacana que eu vi, que fala sobre comunicação. Tem um vídeo do Cortella, que é super interessante, ele fala muito dessa dinâmica da comunicação com o outro. Eu acho que você poderia vê lá e comenta aqui comigo se você acha que se enquadra alguma coisa para você. Eu achei que para você ia ser uma boa para aprimorar ainda mais assim tudo isso que está acontecendo com você. Ou seja, você falou pro cara que ele é péssimo em comunicação, que ele precisa melhorar, mas não foi você que falou, entendeu? Quem vai falar isso para ele vai ser o Cortella. E aí ele ainda vai vir para você e vai falar, pô, legal aquele vídeo, não sei o quê. E aí vai discutir e a coisa funciona também. Mas não é você, entendeu? Você é apenas o veículo que está linkando. Mas você vai pedir que ele faça e vai cobrar dele que isso seja feito como tarefa. Eu gostaria muito que você visse. E aí, quanto tempo você acha que você precisa para ver? Você acha que daqui a 2 dias a gente pode conversar sobre a palestra? Esse é o segundo feedback, então, que é o feedback autoajuda. O terceiro feedback, ele tem muito a ver com hábitos. Por que com hábitos? Porque, não sei se você já reparou, você levanta de manhã, sempre pelo mesmo lado da cama, põe o mesmo pé no chão, vai para o mesmo lugar no banheiro, pega a pasta de dente com a mesma mão, começa a escovar do mesmo lugar. A gente cria hábitos. E o cérebro põe aquele hábito dentro de uma caixinha, quando você vai fazer aquele buff, vai lá e você vai fazer exatamente como você sempre fez, cada vez com mais especificidade, para ele gastar cada vez menos energia, ele economiza. Então, você pode notar que às vezes aquele colaborador, a questão dele é um hábito que ele adquiriu e ele não está conseguindo mudar. Então, você vai explicar para ele isso. Porque às vezes as pessoas não percebem onde está a dificuldade. Então, você vai chegar, vai fazer o que primeiro? Elogio, muito bem, acertou. Fez o elogio de entrada, não usa o mas e incorpora a questão do hábito, de como que as coisas são na vida da gente. Então, se você cria o hábito de pegar o material e guardar ele no lugar certo depois, é um hábito que você vai adquirir e formar essa bainha de mielina aí no cérebro, que toda vez que você fizer isso, isso vai entrar num piloto automático. Então, aí você vai falar dos hábitos, né? Que a gente cria os hábitos, exemplifica como é que isso funciona e para ele perceber se aquilo que você está levantando como uma questão é um hábito. E você vai trabalhar isso com ele, explicando e ajudando a mudar o hábito que ele tinha. Porque quando a gente está trilhando um caminho e você vai só naquele caminho, é só lá que você vai. Se você tem que desviar, você tem que criar outras ramificações neurais para entender aquele caminho também, até que ele se torne no seu hábito, tá? Então, é o feedback focado no hábito, então não é na pessoa, não é você que faz errado. É isso que tem que ficar. Não é você, olha, fulano que está fazendo errado, é que você criou o hábito de fazer desta maneira e nós precisamos transformar este hábito. Como posso te ajudar nesta mudança? A regra de ouro é, nunca você vai chegar para ele e falar assim, você faz errado. Não, não. É horrível você chegar e falar assim, nossa, você também, hein, só pisar na bola, hein, só faz errado. Acabou, gente, não tem por onde. Então, a pessoa é um todo. Então, você vai elogiar, você vai apontar a dificuldade, o hábito, é tudo apontado e a busca da correção é conjunta. Isto faz parte do feedback corretivo. E a última dica que eu tenho para dar é o feedback baseado no perfil. Que também perfil é um negócio que a gente pode discutir mais para frente aprofundadamente, mas você bota a culpa no perfil do cara. Você entende como ele funciona. Por exemplo, ele é aquele cara que é dominantão, ele vai, faz, quando você viu já fez, vai, se vira, mas isso gera alguns problemas no cotidiano, ele se toma à frente dos outros. Então você já percebeu que aquele colaborador, ele tem um perfil de dominância, de liderança e ele vai e tal.
Quando você for falar com ele, você chama a atenção para isso. Fala, pô, eu vejo que você é cara assim, assado, dominante, mas este teu perfilzão assim, às vezes esbarra na questão de você acolher alguém um pouquinho mais delicadamente, de ver o que a pessoa está precisando, esse teu lado muito desenvolvido, você talvez precise dar uma olhadinha num lado mais gentil ali dentro de você, mais delicado neste momento. A culpa também não é dele, é de um perfil estabelecido aí na criação, e aí você vai trabalhar uma vertente do perfil. Sempre é uma coisa de cada vez. Você não vai chamar o cara, meter o feedback sanduíche, meter o de autoajuda, vai lá no hábito, vai lá no perfil, o cara sai louco, fala, eu não presto, eu sou péssimo. Então, sempre com muito cuidado, vai lidar sempre um problema de cada vez. Ah, não, mas eu preciso falar com ele sobre isso. O que nós vamos começar primeiro? Então, vai tratar uma questão de cada vez. Esses exemplos, claro, que são bem superficiais, você vai usar aí no seu dia a dia, tem questões mais graves, com certeza, né? Mas não se esqueça, o feedback que você chama para conversar, geralmente são coisas mais profundas, questões um pouco mais difíceis de você lidar ali, andando, batendo um papo, tomando café. Isso você consegue corrigir muita coisa. Andando, para do lado, conversa, chama para um cafezinho. Ajuda muito e cria o hábito da troca. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Queria que vocês comentassem aí no vídeo se ajudou, se tem alguma coisa que vocês querem escutar mais, alguma discussão. Curtissem o vídeo, se inscreve aí no canal quem não está inscrito, manda para os amigos. Isso ajuda o YouTube a distribuir mais e a gente ajudar mais pessoas. Grande beijo! Até o próximo vídeo.